Você já ouviu alguém dizer que Umbanda é macumba, como se estivesse falando de algo errado, sujo ou até perigoso? Essa frase, muitas vezes dita com desdém ou medo, carrega muito mais do que apenas ignorância. Ela esconde séculos de preconceito, racismo religioso e desinformação. E se eu te dissesse que tudo isso que você acha que sabe sobre a Umbanda está completamente errado? Fica comigo até o final, porque neste vídeo você vai entender a verdade por trás de uma das religiões mais poderosas e mal compreendidas do Brasil. Uma verdade que por muito tempo foi silenciada, perseguida e até criminalizada, mas que hoje precisa e merece ser ouvida. Desde cedo, somos ensinados a temer o que não entendemos. E quando se trata da Umbanda, essa falta de entendimento foi construída de propósito. Não foi por acaso. A imagem da macumba, como algo demoníaco, sombrio ou maligno, foi plantada como uma semente venenosa no imaginário popular. Mas de onde veio isso? Quem decidiu que o que vem da África, o que é cantado em Yorubá ou o que envolve tambores e ervas é errado? Esse vídeo é um convite para você sair do senso comum. Um convite para quebrar uma corrente de preconceitos que atravessa gerações. Aqui você não vai encontrar discurso de ódio, nem briga religiosa. Vai encontrar informação. Vai descobrir o que é Umbanda de verdade e por que o termo macumba foi usado por tanto tempo como uma arma de discriminação. E vai entender por que, para muita gente, ainda hoje, assumir sua fé é um ato de coragem. Mas atenção! Este vídeo não é só para quem é umbandista. É para quem quer saber mais, para quem está cansado de repetir o que ouve por aí sem entender, para quem busca respeito, liberdade e verdade. E se você acha que esse tema não te diz respeito, pensa de novo. Porque a intolerância religiosa é um problema social que atinge todo mundo. Ela não para nas fronteiras da fé. Ela se infiltra em escolas, famílias, redes sociais e até nas leis. Então, se você acredita em justiça, em igualdade ou simplesmente quer entender o Brasil de verdade, esse vídeo é para você. E antes de qualquer julgamento, eu só te peço uma coisa. Escuta até o fim. Porque só quando a gente entende é que a gente pode respeitar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal. A espiritualidade se fortalece quando é dividida com respeito e consciência. Vamos continuar. Para entender por que tanta gente ainda associa Umbanda à macumba de forma pejorativa, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo. A raiz desse preconceito não está apenas na ignorância individual, mas em um sistema inteiro que foi construído para oprimir, excluir e silenciar. A Umbanda, assim como o Candomblé e outras religiões de matriz africana, nasceu no seio da resistência. Durante séculos, o povo africano escravizado no Brasil foi proibido de praticar sua fé. Seus deuses foram demonizados, seus rituais proibidos, suas músicas desacreditadas. E isso não foi um erro do acaso. Foi uma estratégia deliberada para apagar culturas, identidades e histórias que não se encaixavam no padrão europeu e cristão que tentavam impor. Enquanto os senhores de engenho frequentavam missas e sustentavam uma moral católica, nos quilombos, senzalas e periferias da história, uma fé pulsava diferente. Nela, orixás dançavam ao som de atabaques, ervas eram usadas para curar corpo e alma, e os mortos, longe de serem temidos, eram respeitados e ouvidos. Mas o que não era compreendido pelo colonizador era automaticamente classificado como macumba, um termo que, apesar de sua origem neutra, passou a ser sinônimo de feitiçaria, bruxaria e tudo aquilo que deveria ser combatido. E aí nasce o preconceito. Não porque a Umbanda fosse perigosa, mas porque ela resistia. O Brasil criou, então, uma associação direta entre a negritude, a ancestralidade africana e o mal. E isso se perpetuou.
No início do século XX, quando a Umbanda começou a se organizar como religião, ela já nasceu carregando o peso desse estigma. Mesmo sendo uma religião que incorporou elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e de tradições indígenas, ainda assim era vista com desconfiança. Não importava o quanto falasse de amor, de caridade ou de luz. Bastava ter um tambor, uma oferenda, um exu e pronto. Era macumba. Era do diabo. Essa narrativa, infelizmente, foi passada adiante. Pais ensinaram filhos a temer o que não conheciam. Livros escolares ignoraram as raízes africanas da nossa cultura. Filmes e novelas retrataram terreiros como locais sombrios, ligados ao crime ou à magia negra. O racismo religioso se enraizou de forma tão profunda que hoje muitas pessoas nem percebem que estão reproduzindo preconceitos. Chamam de macumba aquilo que não entendem, zombam de quem oferece flores na praia e dizem que isso aí é coisa do demônio, sem nunca terem pisado num terreiro. Mas agora que você conhece a origem desse preconceito, começa a ficar claro. O problema nunca foi a Umbanda. O problema foi, e ainda é, o racismo disfarçado de moralidade. O medo do diferente, o julgamento sem conhecimento. No próximo bloco, você vai descobrir o que realmente é a Umbanda. E aí talvez tudo comece a fazer mais sentido. Afinal, o que é a Umbanda? Muita gente fala, critica ou teme, mas poucos sabem de verdade do que se trata. A Umbanda é uma religião brasileira, nascida aqui mesmo, em solo nacional, fruto do encontro de três grandes tradições espirituais: as religiões africanas, a espiritualidade indígena e o espiritismo kardecista. Isso mesmo, a Umbanda é sincrética, ou seja, ela unifica diferentes saberes, crenças e práticas em uma só doutrina. E diferente do que dizem por aí, ela não cultua o mal, não pratica magia negra e não trabalha com feitiços para prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, a base da Umbanda é o amor, a caridade e o acolhimento espiritual. Em um terreiro de Umbanda, o que você vai encontrar são pessoas de fé, buscando equilíbrio, paz, cura e conexão com o divino. Os rituais incluem cânticos, defumações com ervas, consultas espirituais e passes energéticos. Tudo feito com respeito, com intenção de ajudar, nunca de ferir. Os guias espirituais que se manifestam, como os pretos velhos, caboclos, crianças e exus, são entidades que vêm orientar, aconselhar e limpar os caminhos daqueles que buscam auxílio. Não são demônios, nem espíritos do mal. São consciências elevadas que usam linguagens simples, muitas vezes humildes, para tocar o coração de quem mais precisa. A Umbanda também reconhece os orixás, que são forças da natureza e princípios divinos, não sendo deuses no sentido ocidental, mas sim manifestações da energia criadora. Cada orixá representa uma vibração. Oxum é o amor e a doçura. Ogum é a força e a coragem. Iemanjá é a maternidade e a proteção. O culto aos orixás não é idolatria. É conexão espiritual com os elementos e com a essência da vida. Nada ali é feito para assustar. Tudo é feito para curar, para equilibrar, para evoluir espiritualmente. Outra coisa que muita gente não sabe: a Umbanda não tem um livro sagrado, nem um papa, nem uma hierarquia rígida. É uma religião livre, diversa, onde cada terreiro pode ter sua maneira de conduzir os trabalhos, desde que baseados nos mesmos princípios de ética, respeito e espiritualidade. E mais importante ainda, a Umbanda não prega conversão. Ninguém vai te obrigar a acreditar, muito menos te condenar se você seguir outra fé. Porque na Umbanda, o que importa mesmo é a energia que você carrega e o bem que você faz. Depois de entender tudo isso, dá para perceber o absurdo de chamar a Umbanda de macumba, como se fosse algo ruim. É como desprezar a fé de milhões de brasileiros só porque ela não se parece com a sua.
E se você chegou até aqui, parabéns. Você está indo além da superfície, está enxergando com os olhos da verdade. No próximo capítulo, vamos direto ao ponto. O que é macumba de verdade? E por que esse termo virou sinônimo de preconceito? Chegou a hora de responder de forma direta. Afinal, o que é macumba? Muita gente usa essa palavra de forma vaga, pejorativa ou até ofensiva, mas poucos sabem que ela tem origem real, histórica e até musical. Isso mesmo. Originalmente, macumba era o nome de um instrumento musical africano, semelhante a um reco-reco, usado em cerimônias religiosas. Com o tempo, o termo passou a ser usado para designar diversos rituais de religiões afro-brasileiras, principalmente por quem não conhecia ou não compreendia essas práticas. E aí começou a distorção. O que antes era apenas um nome se transformou num rótulo carregado de ignorância, preconceito e medo. Na boca do senso comum, macumba virou sinônimo de tudo que fosse diferente do padrão judaico-cristão. Um despacho na encruzilhada? Macumba. Um ponto cantado com atabaques? Macumba. Uma oferenda na praia? Macumba. E sempre com aquela entonação carregada de julgamento, como se estivesse falando de bruxaria, feitiçaria ou pacto com o diabo. Mas quem decide o que é ou não maligno? Será que é justo chamar de macumba todo e qualquer rito que a gente não entende? E mais, será que o problema está no ritual ou no preconceito de quem o observa? É importante entender que, dentro da Umbanda, não existe o conceito de macumba como algo negativo. Nenhum ritual umbandista é feito para o mal. Nem mesmo oferendas em encruzilhadas, que costumam causar tanto estranhamento. Essas entregas fazem parte de um sistema simbólico e energético voltado à limpeza espiritual, ao agradecimento e à conexão com entidades de luz. Exus, por exemplo, que são os guardiões dessas encruzilhadas, não são demônios. Eles são espíritos que trabalham na linha da justiça, do equilíbrio, do movimento. Proteger, abrir caminhos, orientar, é disso que eles tratam. Mas por serem incompreendidos, foram colocados no mesmo saco do medo coletivo. E mais, não se pode confundir Umbanda com outras religiões afro-brasileiras, como a Quimbanda ou o Candomblé, que têm práticas diferentes, objetivos diferentes e rituais específicos. Quando tudo isso é jogado no mesmo pacote e chamado de macumba, o que acontece é a simplificação de uma cultura rica, profunda e sagrada, um apagamento cruel. Imagine se chamássemos todas as religiões cristãs de evangelismo, sem distinguir católicos, protestantes, ortodoxos. Soa absurdo, certo? Pois é exatamente isso que fazem com as religiões de matriz africana quando reduzem tudo à palavra macumba. Desconstruir esse termo é mais do que uma questão religiosa. É uma questão de respeito, de educação e de combate ao racismo, porque, no fundo, o problema nunca foi a macumba. Foi o preconceito que ensinaram você a ter sobre ela. E agora que você sabe disso, vem com a gente entender como esse preconceito ainda se manifesta hoje, em pleno século XXI, em escolas, na mídia e até nas leis. Te espero na próxima parte. Mesmo depois de tudo que já explicamos até aqui, a verdade é dura. O preconceito contra a Umbanda e outras religiões de matriz africana continua vivo. Ele não se esconde mais só nas piadas ou nas conversas de esquina. Ele está nas manchetes, nas redes sociais, nas escolas, nos condomínios e até nos tribunais. E acredite, ele machuca, ele expulsa, ele queima terreiros, literalmente. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, casos de intolerância religiosa cresceram mais de 120% nos últimos anos no Brasil. E a maioria dos alvos são exatamente as religiões de matriz africana. Umbanda, Candomblé, Jurema, todas confundidas, atacadas, ridicularizadas como macumba. O preconceito não só persiste, ele se modernizou. Imagine você ser impedido de exercer sua fé, de acender uma vela
bater um tambor, vestir branco ou colocar flores no mar com medo de ser ofendido, agredido ou até denunciado. Isso acontece todos os dias. Terreiros são invadidos por intolerantes, altares destruídos, líderes religiosos ameaçados. Crianças umbandistas sofrem bullying nas escolas, chamadas de feiticeiras ou endemoniadas. E por quê? Porque o imaginário coletivo ainda enxerga essas práticas como malignas. Porque a palavra macumba foi usada durante gerações como sinônimo de tudo que deve ser rejeitado. O resultado? Pessoas que sentem vergonha de sua fé, que se calam, que se escondem, e não para por aí. A intolerância religiosa é também racismo disfarçado, porque a fé negra é marginalizada exatamente por ser negra. O mesmo país que celebra o carnaval com atabaques, que dança ao som dos tambores, que consome a cultura afro como entretenimento, vira as costas quando ela aparece como religião. É o afro aceito, mas nunca o afro respeitado. Umbandistas precisam justificar sua fé o tempo todo. Explicar que não fazem mal a ninguém, que não sacrificam animais, que não são do mal. Nenhuma outra religião precisa se explicar tanto. E isso mostra o quanto ainda estamos longe de uma verdadeira liberdade de culto. Agora pense, quantas vezes você já viu um templo umbandista na mídia sendo representado com respeito? Quantas vezes você já viu um personagem umbandista numa novela sem ser o vilão místico? A construção do preconceito começa na representação. Se só nos mostram o terreiro como um lugar sombrio, é isso que vamos repetir. Mas quando mostramos o terreiro como espaço de acolhimento, cura, amor e fé, aí sim começamos a transformar consciências. No Brasil, a liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição. Está lá, bem claro, no artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Em teoria, isso deveria bastar. Mas na prática, a história é bem diferente. Porque o problema não está na falta de leis, está na falta de respeito. Está na cultura enraizada, nos preconceitos que atravessam gerações, nos discursos disfarçados de opinião que, na verdade, são intolerância pura. E a pergunta que fica é: como combater um inimigo invisível que se esconde nas palavras, nos olhares, nas atitudes do dia a dia? A primeira resposta é: informação. A ignorância alimenta o preconceito. Quando alguém chama Umbanda de macumba com intenção ofensiva, essa pessoa geralmente não sabe o que está dizendo. Reproduz o que ouviu, o que aprendeu errado. Por isso, vídeos como este são tão importantes. Eles não apenas defendem uma fé, eles defendem um direito. O direito de acreditar. O direito de praticar sua religião sem medo, sem vergonha, sem precisar pedir permissão. E aqui vai um dado alarmante. A cada 15 horas, um caso de intolerância religiosa é denunciado no Brasil, segundo registros oficiais. Agora imagine quantos outros casos acontecem e não são denunciados. O segundo passo é a denúncia. Intolerância religiosa é crime e deve ser tratada como tal. Se você for vítima ou testemunha de um ataque a um terreiro, a uma pessoa de fé afro-brasileira, denuncie. Existe o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Existe o Ministério Público. Existe a Defensoria Pública. E cada denúncia é um passo contra o silêncio. Um passo rumo ao reconhecimento de que sim, o racismo religioso existe e precisa ser combatido como qualquer outro tipo de violência. Mas mais do que denunciar, é preciso educar. Nas escolas, nas redes sociais, dentro de casa, ensinar às crianças que Exu não é o diabo, que oferenda não é sujeira, que batuque não é bagunça, que o branco na sexta-feira não é superstição, é fé.
Quando a gente muda a educação, a gente muda o futuro. Porque ninguém nasce intolerante. Intolerância se aprende. E o que é aprendido também pode ser desaprendido. Se você chegou até aqui, já deu um passo gigantesco. Você escolheu ouvir, refletir e quebrar um ciclo de preconceito que atravessa séculos. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A mudança começa com pequenas atitudes. Começa quando você para de usar a palavra macumba de forma pejorativa, quando corrige alguém que faz piada com um ritual religioso, quando escolhe aprender em vez de julgar. Porque não se trata apenas de defender uma religião, trata-se de respeitar o direito do outro de acreditar. O respeito é o solo onde a liberdade floresce. E só com ele conseguimos construir um mundo mais justo, mais empático, mais humano. Você não precisa ser um bandista para defender a Umbanda, assim como não precisa ser judeu para combater o antissemitismo, ou muçulmano para combater a islamofobia. Quando você levanta a voz contra a intolerância, você está dizendo: eu reconheço a sua existência e eu respeito sua fé. E isso muda tudo, muda relações, muda olhares, muda futuros. Porque a intolerância não sobrevive ao diálogo. Ela se alimenta do silêncio, da omissão, do medo. E é exatamente por isso que precisamos falar. Precisamos mostrar que a Umbanda é muito mais do que os estereótipos repetidos por aí. É cultura, é resistência, é espiritualidade viva. E se você for um bandista, esse é o momento de não se calar, de ocupar espaços, de contar sua história, de mostrar ao mundo que a sua fé é digna, forte e luminosa. Que seu tambor não é barulho, é batida de coração ancestral. Que sua vela não é superstição, é luz na escuridão. Que sua guia não é amuleto, é símbolo de conexão com forças que transcendem o mundo material. A Umbanda é feita de axé, de acolhimento, de gente que olha nos olhos e diz: você não está sozinho. E isso precisa ser celebrado, defendido e compartilhado. Então, compartilhe este vídeo. Mande para aquele amigo que ainda tem dúvidas, para aquele parente que repete frases sem pensar, ou mesmo para alguém que está buscando entender melhor o que sente. Porque cada pessoa que escuta com o coração aberto é uma semente plantada contra o preconceito. E lembre-se, ninguém é obrigado a seguir a Umbanda, mas todos são obrigados a respeitá-la. Esse é o princípio básico da convivência, da democracia, da humanidade. A Umbanda não precisa se justificar, ela precisa ser reconhecida. E se você chegou até aqui, parabéns, você já faz parte dessa mudança. Que Exu abra seus caminhos, que Ogum te dê força, que Oxum te cubra com amor, que Iemanjá leve embora todo o preconceito e que o axé da verdade te acompanhe, sempre. A luz que te trouxe até aqui ainda tem muito a revelar. Não pare agora. Assista o próximo vídeo e siga com a gente nesse caminho de fé, aprendizado e transformação. Umbanda é caminhada e cada passo conta. Se inscreva no canal e deixe um comentário nos contando o que sentiu. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve, axé para todos.